Olá, como vão vocês? Vamos aí aguardando um pouquinho, né? Como sempre, para que o Instagram informe aí, minhas amiguinhas, que nós estamos ao vivo, né? Vamos aguardar aí. Vamos falar hoje sobre organização mental. Gente, tem organização de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. Quem está entrando, sejam bem-vindos, né? Obrigado por estarem aqui, boa tarde. Pessoal que está chegando, seja bem-vindo aí, viu? A gente vai falar hoje sobre a importância do ambiente, né? Como o ambiente bagunçado, né? Um lugar meio poluído visualmente, reflete como a gente está no íntimo, muitas vezes, e como, ao mesmo tempo, pode ajudar a gente, né? Pode ajudar a melhorar tudo isso, né? Oi, Yara! Boa tarde, pessoas que estão entrando. A Yara hoje é nossa convidada, né? A gente está falando hoje sobre a importância do ambiente na nossa mente, né? Repetindo aqui para quem está chegando agora, quem não me conhece, né? Meu nome é Simone, eu sou personal organizer aqui desse canal, Família Organizer, e o objetivo aqui é sempre passar para vocês dicas e formas de ter uma vida mais simples, uma vida prática, funcional, e com isso, né, conseguir ter bem-estar, conseguir ter uma vida mais saudável, né, uma vida mais prática, com menos decisões para tomar, né, porque a vida já não está muito fácil, na verdade. Então, quanto mais bagunçada, quanto mais organizada, mais complicado é para a gente. E não é essa a nossa intenção hoje. Nossa intenção é dar dicas práticas, né? Para as pessoas terem uma vida mais simples. E como o ambiente tem muito a ver com isso, né? A gente vê muito... Eu já participei, fui convidada já da Espaço Plenos numa live e ela falou muito sobre isso. Como os clientes, né, mostram o estado emocional através das coisas, né? De como as coisas estão, né? Na casa, no ambiente. E com esse friozinho, né, gente, a gente já não tá com ansiedade muito boa, com aquela situação mental muito boa. Aí você fica, né, com frio, já começa a deixar uma cama desarrumada, né, as coisas meio bagunçadas. Será que isso tem algum efeito no nosso psicológico? Será que o ambiente realmente influencia no psicológico, né? E como melhorar o ambiente também pode melhorar você psicologicamente. Esse é o assunto hoje. E para isso, quero convidar a fofa, maravilhosa, gatíssima, Yara da Espaço Plenos. Espaço Plenos. Cadê Espaço Plenos? Aí. Convidadíssima. Tem muita informação boa. Oi, Dona! tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também, tudo bem. Tá dando para ouvir Frio? direitinho? Tô te ouvindo, sim. Coloquei fone Ai, também, porque fica meio difícil, né? às vezes eu não sei, assim, tem hora que o som sem o fone fica bom, tem hora que tem que pôr o fone, uma loucura isso aqui. Mas estamos aqui curtindo o frio, protegendo o pescoço, protegendo tudo aqui para não ficar dodói, né? Tô vendo aí, tá toda gata. É, para você, pro teu Nossa, público. tô me achando. Amo, Muito amo. bem. E aí, me conta uma coisa. Você acha mesmo que tem a ver aí esse papo de bagunça, higiene mental, mente, organização? Tem a ver esse assunto?
Tem tudo a ver. E não foi à toa que recentemente você também participou aqui do meu canal para falar, né, sobre como que a organização dos ambientes da nossa casa tem total relação com a nossa paz mental, com a organização das nossas emoções dentro do nosso psique, né? É muito diferente, Simone, dizer que assim, eu vou arrumar a casa e eu vou organizar a casa, né? A gente até estava conversando isso mais cedo. Exato. E no nosso cérebro acontece a mesma coisa, né? Não adianta nada, muitas vezes, a gente saber que tem uma dificuldade emocional, mas não trabalhar ela da maneira como deveria, não ser, vamos dizer assim, funcional com a nossa emoção da maneira como deveria. Por quê? O nosso cérebro, ele é uma casa. Ele é aonde abriga as nossas emoções. Assim como numa casa física, abriga pessoas, abriga objetos, abrigam acontecimentos. Nosso cérebro é a mesma coisa. Só que o cérebro, ele não sabe distinguir quando existe uma desordem física de uma desordem emocional. Para ele, tudo é desordem, tudo é bagunça, tudo está fora do lugar. E quando não é feita uma arrumação coordenada, organizada, prática do nosso ambiente que a gente vive, não adianta nada a gente querer que as nossas emoções acompanhem isso, porque o cérebro não vai entender. Ele vai ler como se tudo tivesse bagunçado, tudo tivesse errado. E é aí que é uma porta aberta para que transtornos emocionais aconteçam. Olha só que sério, né? Parece uma coisa boba, né? Ai, a casa tá bagunçada, o que isso tem a ver com o meu emocional, né? Eu já ouvi isso, por isso que eu tô falando, né? Conversando com pessoas que, até pela forma de reagir, claramente estão emocionalmente abaladas, né? E acha que o ambiente não pode colaborar ou não para isso. Até porque só o fato de já estar bagunçado, né, Yara, já demonstra que a pessoa não está bem psicologicamente, né? Exatamente. Esse é um ponto bem importante que você salientou. Porque quando o ambiente que a pessoa mora, o ambiente que a pessoa vive, ele não tá legal, é um reflexo, ainda que num primeiro momento involuntário, de que dentro da cabeça dela também está acontecendo uma bagunça ali, né? Por quê? Porque para ela, visualmente, tudo estar bagunçado e dentro da cabeça dela estar tudo bagunçado é a mesma coisa. Então, tomar muito cuidado como o nosso ambiente ao nosso redor está, é muito importante para a nossa higiene mental, para a saúde mental também, né? Então tem tudo a ver, uma coisa com a outra faz total sentido. E na hora de limpar, da gente, é um assunto bem assim difícil de lidar com algumas pessoas, né? O desapego, quando a gente vai organizar, nossa, que saudade de organizar lares. É muito gostoso, porque a gente vê, né, a transformação das pessoas assim, na prática. É muito comum, num primeiro momento, a pessoa ter dificuldade de desapegar, né? E eu me lembro num outro momento, conversando com você, que aquela coisa, né, de que você tira aquilo porque você não usa, mas você guarda em algum outro lugar, né? Você esconde em algum outro lugar o seu psique, né? Não sei se é forma assim que fala, né? Terapeuta, tu. Tá certo. Como isso influencia no cérebro, né? Porque você está ali organizando, desapega daquilo porque aquilo te faz mal, porque aquilo não te é mais útil, não te faz mais bem, e você desapega, porém você desapega de um jeito que você coloca num outro lugar na casa, né? Como isso afeta a mente, Yara, que você tinha comentado comigo? É porque não adianta você empurrar a sujeira para debaixo do tapete na nossa cabeça.
O nosso Show. inconsciente, ele, anatomicamente falando, ele ocupa uma parte maior dentro do nosso crânio. Então, ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que o nosso consciente. Sendo assim, quando a gente tem algum objeto na nossa casa que ou a gente não vai usar e ele está lá entulhado, sei lá, por qualquer motivo, ou é um objeto que você ganhou de uma pessoa querida e que por algum dado momento aconteceu alguma coisa com essa pessoa e aquele objeto traz uma memória daquilo que aconteceu com aquela pessoa. Tudo isso ali amontoado, guardado, vai ficar um registro no nosso inconsciente. Vai ficar, querendo ou não, fica. Ainda que visualmente você não esteja observando aquele objeto a todo momento, o seu cérebro sabe que está lá, que aquilo lá existe. Mas aí, como que nós vamos limpar isso, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Existe um exercício muito interessante que na terapia a gente faz com alguns pacientes, né, que precisa desse desapego, que precisa dessa faxina, e que seria interessante até a gente propor para o pessoal que está aqui assistindo fazer, tá? Uhum. É assim, elege um cômodo da sua casa que abriga o maior número de objetos que são emocionalmente representativos para você, né? Sei lá, tem gente, por exemplo, que casou e que ganhou muita coisa de cozinha e que aí guarda lá os badulaques de cozinha, ou no quarto, guarda às vezes bilhete, carta antiga, cartão, ou que seja um objeto mesmo, uma roupa, qualquer coisa e que num dado momento da vida, quem te deu esse objeto lhe causou algum mal. Tem pessoas que causam tão mal que você passa a desenvolver transtornos emocionais por causa de um acontecimento. E ainda que aquele objeto especificamente não tenha a ver com o momento que a pessoa te fez mal, ele vai lembrar da pessoa. Então, aquele objeto passa a ser, no seu inconsciente, tóxico para você. Então, doa esse objeto para alguém. Tudo bem, ele vai ter, às vezes, muitas vezes, um valor emocional muito forte. Só que já parou para pensar nos efeitos tóxicos que isso está causando para você? Então, eu proponho para alguns pacientes meus esse exercício. Faz uma catança, faz uma limpa na tua casa, ou começa de pequeno. Começa pelo teu quarto, depois vai para a sala ou vai para a cozinha, fazendo um levantamento de todas aquelas coisas que são para você de alguma forma tóxica. Ou são coisas que você já, por exemplo, há mais de 6 meses que não usa, que está ali só fazendo volume, está ali só sendo porta de poeira, e você pode eliminar isso, né? Então, quando os seus olhos, né, o olho físico mesmo, ele observa você se desfazendo daquele objeto, o seu cérebro, ele entende que você está eliminando. O cérebro entende como uma eliminação, né? Da mesma Exatamente. forma que ele leu a informação de que você estava entrando com aquele objeto dentro da sua casa, ele vai ler que você está saindo com aquilo dentro do seu cérebro. E é impressionante como as pessoas relatam assim, expressivas melhoras a partir do momento que esse desapego emocional, que às vezes é muito mais do que o monetário, né, que o objeto representa, mas o emocional que aquilo é. Então, quando ela elimina aquilo, puxa vida, o cérebro responde de uma maneira muito positiva. Tem pacientes meus que eu até oriento, quando consegue, a pegar uma lata e colocar aquele objeto dentro da lata e tacar fogo. E observar aquela chama do fogo consumindo aquele material. O cérebro vai entender como uma eliminação total daquela emoção negativa que o objeto causava dentro da cabeça. Parece bobo, parece coisa assim, imagina, que tal? Mas faça. Faça porque funciona. É muito bom. Eu presenciei isso também, sabe, numa organização, a pessoa estava com uma dificuldade, né, há muitos anos já.
de se livrar de uma blusa que era de alguém querido, mas toda vez que ela olhava para a blusa, ela chorava, né? Então, daí, fazendo a organização, porque a gente começa com a triagem, né? E junto com a pessoa, lógico, porque não adianta eu fazer por ela, assim como eu falo para o pessoal que tem tralha do marido em casa, não adianta ir destralhando do marido, é ele que tem que querer fazer isso, né? Porque o exercício, como você está falando, é bem pessoal, né? Você vai conversando com a pessoa e à medida que ela consegue, num primeiro momento, você sente um alívio tão grande na pessoa, sabe? E nessa pessoa mesmo eu fiz várias perguntas, né? Mas está te fazendo bem? Se esse choro te faz bem, tudo bem. A gente arruma um lugar. Mas é que eu tô sentindo um sofrimento aí, né? E daí ela falou assim, não, isso não me faz bem. Mas eu precisava de alguém para fazer isso comigo. Sozinha, eu não consigo. Aí ela tirou da frente e tirou geral. Ela doou mesmo, né? E depois disso, foi assim, várias coisas acontecendo, né? Ela foi se desfazendo de várias coisas. E ela fala até hoje do efeito disso. Fala, nossa, como me fez bem. Parece que eu fiquei mesmo pesando menos, literalmente. Então, às vezes as pessoas desconsideram, né? Desconsideram o efeito de alguns atos simples, que depende dela. Ó, tem um povo aí falando que guarda como recordação. Como recordação. Se a recordação for boa, tudo bem, né? Mas se não, a gente não tá falando aqui que tem que destruir tudo, né, Yara? Mas a gente só tem que saber filtrar, né? Como você falou, tem que saber o que guardar. Que assim, como algumas pessoas aqui comentaram, eu guardo as coisas por recordação. Quando a recordação ela é sadia, é uma recordação de um momento feliz, é uma recordação de um momento bom, ter aquele objeto, inclusive, trabalha partes hormonais do nosso corpo. Ocitocina, né, noradrenalina, coisas que deixam a gente vivo, deixam a gente feliz, deixam a gente extasiado. Isso causa uma química dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo positivo. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem algum objeto que nos causa tristeza, lembranças difíceis, pessoas que nos trouxeram algum ônus na vida em algum momento, a gente também vai começar a provar de tristeza, de ansiedade, de depressão. Você sabia, Simone, que tem estudos que apontam que algumas pessoas, por provarem desse tipo de emoção recorrentemente, desenvolvem diabetes, desenvolvem obesidade. Por quê? Porque elas vão descontar esse tipo de emoção na comida. E geralmente é no doce, porque segundo a medicina chinesa, a tristeza, a depressão, ela é doce. Então as pessoas elas vão recorrer ao doce, por isso que desenvolve doenças fisiológicas mesmo. Então é muito sério esse assunto. Parece corriqueiro, simples, mas é muito sério. Nossa, é verdade, hein? Diabetes, gente. Obesidade, né? É difícil. E só piora, né? Uma coisa leva a outra, né? Porque daí a autoestima baixa, né? As coisas ficam cada vez piores. Mas tem como melhorar, né? Tem como melhorar sua mente através do ambiente, né? É fundamental isso. Ainda mais que a nossa casa tem sido o nosso maior, né? O ambiente que a gente está o tempo todo agora. E se você está o tempo inteiro num lugar bagunçado, né? Num lugar que você não sente prazer, como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar a saúde? Como você falou que está totalmente aí interligado, né? Você não está bem emocionalmente, o seu físico sofre e começa a se manifestar, né? Como que vai ficar? Então a gente precisa começar de algum jeito, que esteja nas suas mãos, né? E uma forma é começar pelo físico, é começar organizando o ambiente, né, Yara? A Yara é show, gente. Eu tô tentando tomar os chás que ela recomenda, viu, gente? Tô tentando. Toma chá, para de tomar café, Simone.
uma coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa, né? Que assim, muitas vezes a pessoa está ali sofrendo de ansiedade, de depressão, de tristeza, né? E ela acha que ela precisa começar com coisas grandes, né? E aí ela já coloca Isso, o caminho dela empecilhos. Ah, é porque eu não tenho isso, dinheiro. Ah, é porque eu não tenho tempo. Ah, é porque eu tô sozinha. Ah, e começa a pôr um monte de e se na frente do caminho e a coisa nunca acontece, né? Então, tem coisas que você não precisa gastar dinheiro, por exemplo, para começar a ver resultados positivos diante do seu emocional. A organização de ambientes, por exemplo, é uma delas. Eu não preciso de dinheiro para ir lá no meu quarto, fazer uma catança, descer o meu guarda-roupa de cima a baixo e ver isso aqui eu preciso, isso aqui eu posso doar para alguém. Não preciso de dinheiro para fazer isso, né? Mas como eu falei, como o nosso cérebro ele entende esse tipo de atividade, já vai ser de grande ajuda para quem está aí passando por sofrimentos, né? Ou então passando por ansiedade, por depressão, por tristeza, né? Então, com pequenas coisas, é pequenas mudanças, são pequenos hábitos que você muda que faz a coisa acontecer. isso mesmo. Na prática, por exemplo, né? Acordou, arrume sua cama, né? Organize o seu quarto, arrume a sua cama. Comece por isso. Eu sei aqui, tem muita gente que me segue que não tá arrumando a cama. Por isso que eu tô. Ó, entregando a turma aí. Vamos arrumar a cama. Porque ó, tem um efeito visual muito grande você ver a sua cama desarrumada. Te remete à vontade de deitar, à vontade de ficar lá embaixo da coberta, ainda mais se tiver frio. E a vida não é essa, né? É a noite que foi feita para dormir, para o descanso, né? O cérebro entende isso. Ele faz coisas à noite, ele precisa do sono, né? Então, durante o dia, acorde, né? Eu sei que é difícil, porque eu mesmo faço os exercícios diariamente, né? Vai, toma um café, olha o sol. Se não tiver o sol, arrume o sol dentro de você. Né? É, Escuta uma música, sabe? Arruma a cama e organizar, como a gente estava conversando, né? É, organizar é muito mais profundo, né? Você ter um ambiente arrumado já ajuda muito, né? Você ter um ambiente arrumado, uma louça lavada, seus móveis no lugar. Mas se você tiver organizado, o efeito é muito maior interno, né? Porque organizar, quando a gente organiza o ambiente, a gente vai na raiz do problema, né? Na raiz. sim. A gente está muito em casa, né, Yara? Muito em casa. Em casa, os conflitos se desenvolvem bastante. E durante o curso que eu fiz e também que eu tenho visto nas práticas de organização, os conflitos se desenvolvem com bagunça. A briga entre marido e mulher por causa de bagunça. A briga, mãe cobrando o filho por causa da bagunça. E às vezes o erro está ali no sistema, né? Não é tirar do lugar e empurrar para o outro, porque daí a bagunça continua. Você só, como você É, falou, o lixo embaixo do tapete, né? Agora, é quando verdade. organiza, né, é diferente. Pode falar? Inclusive, uma das coisas que eu oriento muito, né, os meus pacientes é, ainda que a gente esteja em casa, é manter uma rotina, né? É ter Show, no papel, tem que pôr no papel, para o teu olho poder show. ali enxergar, e não só o olho enxergar, mas também tirar um pouco do peso da nossa cabeça. Ai, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer Não, aquilo outro, show, viu? A show. cabeça da gente, ela vai, uma hora ela vai pifar. Então, transfere para o papel essa responsabilidade de lembrar das coisas. E aí, põe lá, segunda-feira, o que que eu vou fazer? Sei lá, eu vou tirar a roupa da cama, eu vou lavar as toalhas de banho, eu vou fazer isso. Terça, e põe a rotina, porque senão vai gerar conflito, tempo ocioso. O tempo ocioso é um perigo para quem tem alguma coisinha de emocional mais abalado, que daí já vai ficar com mais ansiedade, vai ficar mais deprimido. Então, ter a rotina nesse sentido também ajuda muito. Ah, gente, vocês que estão vendo, que eu sei que vai ter gente que vai ver depois, que sempre vê depois e comenta comigo. Não sou eu o personal organizer que está falando agora. Quem está falando é a terapeuta.
A Mas tem. rotina faz toda a diferença. A Yara é terapeuta do Espaço Plenos, viu, gente? Sigam ela porque ela tem umas dicas muito legais. Toda semana, todo dia, praticamente, você dá uma olhadinha lá. Ela fala da água, ela fala do chá, ela fala de emagrecer, ela fala de muita coisa importante mesmo. Eu amo de paixão, viu, Yara? Te acompanho, ó, show de bola. Ah, obrigada! É muita informação. E eu conheço pessoas que melhoraram, né? Fazendo essas terapias. Aliás, fale um pouco das suas terapias pra gente. Então, eu atuo fazendo acupuntura, né? Eu trabalho com acupuntura com stipper, que são acupunturas sem o uso de agulhas, né? São feitas através de pastilhas de silício micronizado, né? O material silício, que em contato com a pele nos pontos de acupuntura, eles agem assim como a agulha de acupuntura. Tem resultados maravilhosos para quem gosta de toda a temática da acupuntura, mas tem medo de agulha ou não gosta de ser agulhado, alguma coisa assim, tem essa opção. Também a reflexologia podal, que é uma massagem usando os reflexos dos pés, né? Ele trabalha todo o nosso sistema nervoso central e ele busca, através dos estímulos nos pontos corretos, atingir áreas do nosso organismo para fazer o reequilíbrio de dores físicas e de dores emocionais também. E também tem a auriculoterapia, né? Que é a acupuntura na orelha, né? Até tô com a minha aqui, não sei se vai dar para ver os negocinhos Sim, aqui, ó. Dá para ver, uhum, né? O sim, terapeuta também se trata, porque senão fica louco. Então tem que pôr. com certeza, imagino, né? Porque você é esponja. Acaba sendo mesmo. Então, todas essas técnicas, Simone, elas ajudam. Mas é o que eu falo para todo mundo. Se você dentro da sua casa não continuar o tratamento, não vai adiantar nada, né? Técnicas dessas não são milagrosas, elas sozinhas, elas não causam transformação na vida de ninguém. O paciente precisa entender que dentro da casa dele ou dentro da casa dele, ele tem que fazer Uhum. mudança também, para tudo acompanhar. E aí a gente passa a andar todo mundo num caminho só, no mesmo rumo. E aí a diferença acontece, né? Então, eu já tive pacientes que eu sugeri conversar com você, porque o problema realmente estava dentro da casa, no ambiente, né? Tem pacientes que eu oriento, por exemplo, a prática de atividade física. Então, tudo assim precisa acontecer também fora do ambiente da clínica, né? E, na minha opinião, assim, o ambiente da nossa casa, ele é fundamental para tudo funcionar melhor. Sim, com certeza. E a rotina, como você falou, né? Eu falo muito disso, de rotina, porque a rotina, ela tira a pessoa daquele momento estagnada, né? Ela fica, a pessoa acorda, não sabe o que faz, está à mercê, não tem plano nenhum, qualquer coisa serve, aí passa o dia, ela não produziu nada, e essa sensação é horrível à noite, né? A pessoa tem Muito. insônia, eu conheço pessoas que conversam comigo, e que fica a dica aí, que com certeza vai ver a live depois, é, que fica depois, né, naquela insônia, naquela coisa, puxa, eu tinha isso para fazer, tinha aquilo para fazer. Então, a rotina no papel, e ó, eu já mostrei aqui em live a rotina minha, eu tenho aqui dentro de casa a minha agenda, muito bem usada, Então. tá? Eu tenho lembretes no celular de coisas para eu fazer, porque a gente fica ansioso, né, dependendo da nossa mente apenas, e dependendo da mente, só não funciona. Como você falou, quando a gente põe no papel, a gente direciona o dia para fazer atividades, e fazer as atividades nos faz bem. Porque aquela sensação de estar acumulando as coisas não faz bem para ninguém, né? Então, quando a gente produz, sabe, você acorda de manhã, eu tenho isso e isso para fazer, não é se lotar de coisa, mas é não ficar parado, né, Yara? Sem fazer nada, né? É Passa o dia e verdade. fica aquela coisa down, né? Para baixo. Porque você não consegue E aí produzir. o dia passou, que as horas passam mesmo, o relógio não vai parar. E aí vai chegar de noite, foi como você falou, você vai começar a ter transtornos noturnos, né? Problemas com o seu sono, porque vai ser à noite, quando tá tudo mais calmo, que teu cérebro vai começar a processar coisas
que você está em dívida com ele. Coisas que você deveria ter feito e você não fez. Aí você não vai dormir. Aí você vai ter seu sono É, tudo agitado. Vai acordar 200 vezes na noite. Isso é péssimo, isso é horrível, né? na educação a gente fala muito isso também, né? Que é o pessoal que sabe que eu também sou educadora, né? Na educação infantil, o momento do soninho da criança, por exemplo, né? É ela com ela mesma. Então, nós também, o nosso sono é o momento nosso, é a cobrança do que a gente fez ou não, né? Pode ser um momento satisfatório, que de tanto você produzir o sono já vem até que meio automaticamente, né? Meio relaxante, porque você produziu, você fez as coisas, né? Como também pode ser um momento ruim, né? Um momento que fica te cobrando do que você... Cheia de daí, o que está a nossa mente? Cheia de lixo, de tralha mental, né? E quando a gente faz esse exercício de fazer a rotina, né, de ter os horários ali para as coisas, tudo melhora, né? A hora de comer, poxa vida, quanta coisa depende da hora de comer, você como terapeuta, né? Intestino, Oh, tá? Tudo depende, né? Aí você é fica à verdade. mercê das coisas. Então, realmente, rotina, a casa limpa e organizada, né? Faz toda a diferença. Eu queria tanto que as pessoas Faz. experimentassem, né? Fazer de É, verdade. infelizmente o ser humano é um bichinho às vezes pouco complicado. E ele só vai experimentar isso quando a água já estiver ali naquele limite que ele já não está mais conseguindo respirar. Aí ele vai provar, né? Então tem que ter paciência que uma hora todo mundo chega no mesmo nível ali, né? Mas Mas é aquela coisa, repete, mas essa mensagem vai sendo falada, né, para as pessoas. sim, sem dúvida. Uma coisa que eu queria só lembrar do que você estava falando da gente ter rotina, de ter que, vamos limpar a casa, vamos fazer tudo direitinho. Isso é bom, isso é ótimo, isso é muito importante. Só que também tem um outro lado dessa história. Aquelas pessoas que fazem disso um martírio para o dia a dia delas. Ah, não, né? São as pessoas que, assim, levanta, já tem que limpar a casa, já tem que fazer tudo, e tem a hora, e não sei o quê, e no dia seguinte ela vai limpar a casa de novo, e aí ela não sossega, né? Esse tipo de transtorno a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC, né? É Sim, sim. quando a necessidade por limpeza, a necessidade por arrumação, a necessidade de ter o seu ambiente clean se torna doentio, né? Eu defendo a tese do equilíbrio, né? Temos que ter equilíbrio diante, inclusive, da arrumação da nossa casa, né? Porque senão a pessoa acaba desenvolvendo aí um distúrbio psíquico, como o TOC, que é complicadíssimo de tratar, precisa ser até tratado com um psiquiatra, né? Então vamos ter um equilíbrio, porque ninguém consegue 100% do tempo ser 100% organizado com tudo ali militarmente, né? Então, Aliás, você foi bem bom você falar nisso, que a organização, a organização de fato que a gente quer divulgar para as pessoas é uma organização saudável, que te permita e tirar as coisas do lugar, para que depois elas sejam devolvidas, que tenha vida a casa, né? Não é a pessoa viver arrumando, saiu um negócio do lugar, ai meu Deus do céu, a criança não pode brincar que já entra em pânico, não. A é, casa organizada tem vida, né? A diferença de ser organizada é que como tem uma casinha para cada coisa, brincou, depois devolve no lugar. Usou, devolve no lugar, né? É assim que funciona a organização, porque como você falou, depois vira transtorno, vira doença vira, e vira acaba mesmo. tirando a paz da família, né? A pessoa quando ela é assim, ela não, O, né? Nossa, briga o tempo inteiro, né? porque assim, ela acaba cobrando, né, os demais que moram junto com ela da casa, deles estarem ali no mesmo nível, de excelência dela, né? E não é todo mundo que tem esses mesmos padrões iguais, né? Como você falou, levanta, arruma a cama, deixa a louça lavada, o chão da casa limpinho, não sei o quê, ok, mas não dá para ser assim o tempo todo, né? Com certeza. Então,
cuidar para ter esse equilíbrio, né? E também tem um outro lado, né? É bom a gente falar, é como nós falamos no começo, parece simples, mas é algo muito complexo e importante. Porque além dos distúrbios de ansiedade, depressão, distúrbios como diabetes, como obesidade, como toque, nós temos o problema da procrastinação, Isso. né? Que são pessoas que assim, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que arrumar, eu sei que eu preciso fazer uma limpa, jogar fora, doar para alguém, mas ela não faz. E às vezes ela não faz não é por preguiça só, é porque o organismo dela não consegue fazer com que ela tenha a iniciativa de fazer, né? É um distúrbio, segundo a medicina chinesa, a gente fala que é um distúrbio de baço pâncreas, né? É um distúrbio no órgão mesmo, né? Que precisa ser tratado quando existe a procrastinação, né? Então, é bem complexo isso, Simone, não é brincadeira, não. Uhum. O que eu comento muito, Yara, tem a ver, acho que, com o que você fala aí, com a sua fala, né? De quando a pessoa ela deixa para depois o que ela. É a arte, né? De deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Às vezes o peso do que ela quer fazer também influencia nela fazer ou não, né? Aquela coisa, eu quero, meu guarda-roupa, eu quero organizar meu guarda-roupa, eu quero organizar minha casa, eu quero. Tá, deixa isso mais leve, né? A gente sempre fala isso. Comece por um pouquinho, comece por uma gaveta, comece por um cantinho, comece pelo lugar que mais te incomoda, ou se isso é muito difícil para você, comece por um lugar que te dá prazer, né? Põe uma data, como você falou, a rotina tem muito a ver com isso. Quando você coloca uma data, tipo assim, seja legal com você, né? Não precisa ficar se cobrando o tempo inteiro. Coloca que um mês, 2 meses eu termino o guarda-roupa, tudo bem. Mas quando é uma ação progressiva, quando todo dia você faz um pouquinho, procrastinar já vai ficando um pouquinho mais de lado, né? Porque não é, ninguém nasce organizado. Organização tem gente que tem mais, né? Tem o feeling já, desde cedo já tem aquela coisa de organização. Tem gente que não, É, que desenvolve, porque faz parte, né, de uma vida melhor, né, conseguir aí atingir seus objetivos. Então comece com pouco, marca lá, daqui um mês eu organizo meu guarda-roupa, 15 minutinhos por dia eu pego uma gaveta, né? Eu vou fazer o que a Yara falou, eu vou, sabe, ficar mais clean aí, vou fazer um pouquinho de cada, né, e vou parar de ficar empurrando lixo embaixo do tapete. Né? é, Gente, esse negócio que ela falou aí de colocar um negócio e ver o fogo queimando tem muito a ver, né? Que você comentou, sim. a pessoa desapega, mas não desapega. Ela desapega, mas guarda no outro lugar. E daí o cérebro É, fica. ele fica lá avisando, né? A menos que assim, aquele objeto para ela seja muito importante, e ela queira mudar o significado daquele objeto para ela, tem que se desfazer. Mas se ela fala assim, não, eu quero ficar com esse objeto porque tal, existe todo um trabalho psicológico que a gente faz de programar o significado daquele objeto, né? A gente chama de ressignificar, né? Então é um trabalho muitas vezes de semanas, de meses que a gente faz junto com a pessoa para o psique dela poder virar a chave, transformar aquela Ah, mensagem de ruim para algo bom. A gente transforma, por assim dizer, a mensagem cinza, escura, dark que aquele objeto causa para ela em algo colorido, algo com cheiros, algo que tenha vida, né? Isso também dá para fazer. É um trabalho muito, muito complexo. Então, tem pessoas que falam assim: não, eu prefiro jogar fora, botar numa lata, queimar, olhar aquele fogo queimando e ver aquela coisa se desfazer por completo. E tem gente que fala que não, eu preciso aprender a gostar disso. E aí a gente também trabalha fazendo uma programação neurolinguística diante desse desafio. nossa, tanta coisa para falar, né, nessa área. A cabeça da gente é um troço complexo.
muito complexo, realmente. Eu gosto muito, sabe, de ouvir as pessoas que entendem desse assunto, assim, porque é uma dica que hoje é uma fala de ontem que você vai usando no seu dia a dia e vai melhorando, porque a gente está diante de uma realidade que tudo que... Hoje eu estava conversando sobre isso, que a gente estava fazendo uma reunião remota, né, na área da educação, a gente estava falando sobre isso. Tudo que a gente tem até agora não serve mais na área da educação, porque é uma coisa nova, né? Então, tudo que vem vindo, sabe, de pessoas que estão passando informações, assim, muito válidas, né, que mexe mesmo com a nossa saúde mental, porque quando isso aqui está bem estruturado, o resto é tão mais simples, né? Tão É mais verdade. simples. Então, a gente tem que absorver. E, assim, a Yara é super 10 nisso. Eu gosto demais das informações que ela passa, das dicas. Tem tudo a ver com alimentação, né? Eu peguei a dica lá, tá? De que eu tenho que comer, gente. Vai vendo lá. Gente, personalizer gosta de café demais, sabe? Café demais. E daí eu falei para ela sugeriu, né, diminuir o café a partir das 16. Então, por isso que eu falo, que são pequenas sugestões que você muda na sua rotina, e a rotina também é isso, né? É você flexibilizar, né? Não é aquela coisa, como a Yara falou, né? Aquela coisa assim, ó, né? Que daí, nossa, saiu isso aqui da rotina, você quase entra em colapso, né? Mas, assim, eu em casa a gente gosta muito de café, mas de verdade, assim. E eu adquiri esse hábito por causa da dieta, que é aquela coisa de trocar o doce pelo cafezinho, né? E eu fiz isso porque eu, né, tive emagrecimento aí meio, né, grande. E daí o café é uma salvação. Mas foi muito bom, porque eu percebia que dava 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã e eu acordada, porque, né, eu sempre tomei café, só que a minha realidade agora é outra. Eu não estou lá me movimentando com as crianças, eu não posso ir numa academia, fazer a aula de zumba que eu amava, tudo bem que a gente faz em casa, mas não é a mesma coisa. Não tem aquela correria. Então o café estava tendo outro efeito para mim. E daí, ó, dica da Yara, na minha rotina, café 16 horas, não tomo mais. Né? É verdade. Nossa, muito show, viu, suas informações, Yara. Obrigada. Tem que estralhar, ela falou. Tá vendo? Faz parte. A gente acha que não, mas faz parte. Faz parte da terapia, né? Também deixar as coisas ruins para lá, né? Se livrar de coisas que não fazem bem, né? E fora que está ocupando espaço na sua casa. Às vezes você acha que sua casa não tem espaço, né? Não tem espaço. Assim como a sua casa tem uma metragem, o seu cérebro também tem hora que você tem que podar o que entra lá, né? Tem que podar, tem que ser seletivo, né? E acho que tem tudo a ver, sabe? Tem que pôr limites, né? Olha lá, a Pri falando que olha pro café, lembra de mim. Ficou a marca da Simone. Mas gente, eu vou nas clientes, ela já separava o café. Lá na Pri eu tomei um café torrado na hora que o Márcio fez. Ele torrou lá o café e fez. Show de bola. Agora eu tenho que aprender a tomar chá. Segundo a terapeuta, eu tenho que tomar chá. E não é chá de saquinho, não. Tem que ser o chá da folhinha lá, tal. É aquela coisa, né? Assim, se não tiver, né, o chá in natura, tudo bem usar, né, o de saquinho, né? Mas preferencialmente, assim como o café gostoso é o torrado na hora, é o moído na hora, o chá fresquinho também com a erva fresca tem outro gosto. Yara, quais são suas considerações aí pra gente? Quais são as dicas que você dá? E você já falou, mas dá um resumão pra gente aí. O pessoal que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Depois vê mais a live, que tem dicas ótimas aí. É verdade. Só tô achando uma coisa que ficou escuro de repente. Que a noite agora começa 15 para 6 agora. Começa cedo. Deixa eu acender a luz aqui, só um minutinho, só para eu acender minha luz. Pera aí, já vem, aguenta aí. Tá, tô esperando. É isso aí, Pri, tomar chá de cidreira e hortelã, ótimo. Café da Tremelique. Ai, bem melhor, que haja luz. Sempre. É que tava tão claro aqui que eu achei que não fosse escurecer logo, mas é isso aí.
Vamos lá, as considerações finais aí que você me pediu, né? Lembrar sempre que qualquer tratamento de reflexologia, né, de acupuntura, de auriculoterapia, nada é milagroso. Então, um bom terapeuta vai fazer algumas sugestões, algumas indicações para a pessoa durante a rotina dela e na casa dela fazer mudanças. Então, a organização de ambientes, né, faz total diferença no complemento do tratamento que ela está se propondo a fazer, né? E como no tratamento o terapeuta às vezes ele vai aos poucos com aquele paciente, na casa acontece a mesma coisa. Começa aos poucos, organizando aos poucos coisas que você pode se desfazer daquilo, porque o nosso cérebro ele vai entender que um ambiente organizado, mente organizada, por assim dizer, emoções organizadas. Então, ansiedade, depressão, tristeza, estresse, eles têm a tendência de diminuir a partir do momento que o ambiente que nós estamos, ele se torna mais limpo, mais clean, mais funcional. Então, comece pequeno, pegue um cômodo e faça pequenas alterações, pequenas mudanças, né? Se existe um objeto que visualmente te intoxica, te faz mal, te traz lembranças negativas, doa para alguém ou se desfaz do objeto, quebra aquele objeto, queima o objeto, se desfaz disso. O cérebro vai entender como uma limpeza do seu inconsciente. E sendo assim, as emoções elas acompanham também, né? Então, tomar cuidado também para que isso não se torne obsessivo demais, não se torne um exagero demais, né? E nem ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete, né? Procrastinar, né? Porque o terapeuta, ele na sessão, ele ajuda a trabalhar órgãos, vísceras e emoções para dar aquele impulso para a pessoa poder fazer acontecer, mas ela precisa então tomar atitude e ir lá e fazer acontecer. Então, o terapeuta vai na clínica e faz a reflexologia, depois entra em contato com a Simone para ajudar ela a dar as dicas finais aí de ter um É, ambiente da casa funcional. é isso aí, show de bola. E realmente funciona muito, né? Funciona muito. A gente deixar o ambiente mais clean em casa, né? As coisas mais práticas, com menos estresse, né? É aquilo que eu sempre falo, e porque eu senti muito isso na pele, né? Quando você domina as coisas que estão ao seu redor, domina assim, né? Forte, como diz a Isabela Cardoso semana passada na live, dominar ninguém domina nada, né? Mas assim, a gente tem um certo controle das coisas que estão ao nosso redor, você tem menos ansiedade, né? Você tem que tomar menos decisão durante o dia, né? O cérebro processa informação o tempo inteiro, você já tem que decidir muitas coisas o tempo inteiro, né? Então, se a gente tiver um ambiente que propicia a gente a passar menos por esse estresse, né? Com certeza a saúde mental ajuda bastante. E hoje você deixou claro isso pra gente. Ah, eu amei. Show de bola a Ah, sua live. obrigada. Sabe? Que Porque é diferente, bom. né, gente? Ter alguém da área de terapia, né? Concordando aí com as personal organizers da vida, que tem algumas que já entraram aqui, que eu vi. A gente fala muito disso, né? Que a organização tem muito a ver com a saúde mental. E eu só tenho a agradecer essa participação. Yara, Ah, cada vez imagina. eu admiro mais o seu trabalho, né? E, assim, show de bola mesmo. Eu acho que são duas coisas que se complementam, né? A terapia e a organização. Ah, gente. É verdade, não, e é mesmo, né? Porque tem tudo a ver, né? A gente mora na nossa casa e tem que fazer da nossa casa física o nosso refúgio e a nossa casa mental também o nosso refúgio, né? Então, as duas têm que estar ali alinhadinhas. Limpas, né? O máximo possível organizadas aí. Mente, É casa. verdade. Ó, É mesmo. Obrigada por você ter me convidado para falar aqui com o teu público, viu? Falar com o pessoal aí. Espero que tenha sido claro, que eu tenha conseguido falar de uma forma que dê para todo mundo entender a importância e os perigos de não cuidar do ambiente da casa, né?
E obrigada pela oportunidade de participar com você. Nossa, eu que agradeço. Ficou muito claro, ficou bom, foi bom demais. Show de bola. E a live aí, se continuar nesse mesmo processo, porque o Instagram cada vez dá uma surpresa pra gente, É, né? Se continuar nesse mesmo processo, vai ficar lá, a live salva lá no IGTV, né? Que tá ficando agora. é, Tá bom? Gente, obrigada por quem participou, quem passou por aqui, quem ainda vai passar, tá? Eu agradeço é. sempre. Vocês são pessoas especiais, né? E depois eu fico muito feliz de ver o retorno, né? Das pessoas estarem aplicando em casa o que estão aprendendo aqui. Isso é muito bom, né, Yara? Faz bem Oh, mais para a gente do que para eles, né? com A gente, certeza, é a gente verdade. vê que a gente está ajudando de alguma forma, né? Então, obrigada de verdade, viu? Até a próxima, se Imagina. você quiser. Obrigada, povo. Beijão e Yara, até a próxima, viu? Beijo, excelente semana para todo mundo. Igualmente para você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.